Olá, meus jovens e minhas jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui nas principais informações da CSN Mineração, mais uma das companhias que vai lançar suas ações na Bolsa de Valores no início do ano de 2021. Então já chega encarregando o dedo no like e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Meus jovens e minhas jovens, novamente ressalta aqui a importância dos likes para dar aquela força para o amigo. Então vamos ver aí se nós chegamos aos 300 likes nesse vídeo e quem sabe dobramos ou triplicamos essa meta. Pois, como eu sempre falo aqui, o like é muito importante para eu saber como vocês estão avaliando o conteúdo que eu trago aqui para vocês, certo? Então, sem mais enrolação, vamos aqui às informações preliminares da CSN Mineração. A CSN Mineração, surgiu a partir da divisão da CSN em duas grandes divisões. A parte de mineração, ela foi separada da parte de siderurgia. Isso aconteceu em 2015 e agora a CSN está lançando as ações da CSN Mineração ao mercado. Então, aproveitando aí para arrecadar um dinheirinho também. Então, meus jovens, vamos aqui às informações da CSN Mineração especificamente. Ela vai ser listada no nível 2 com um código de negociação CMIN3 e a faixa indicativa de preço de suas ações está compreendida entre os R$ 8,50 e os R$ 11,35. Mas como nós sabemos, quem define o preço das ações são os tubarões da bolsa, são os grandes investidores. Então, a depender da vontade deles de pagar mais ou menos, essa faixa indicativa de preço pode ficar abaixo dos 8,50 ou acima dos 11,35. Mas pegando aqui o valor que está no meio do caminho entre os 8,50 e os 11,35, que seria R$ 9,93, a companhia arrecadaria mais ou menos na sua oferta primária, ou seja, aquela oferta destinada para os cofres da companhia, 1 bilhão e 600 milhões de reais. E na oferta secundária, levando em consideração o mesmo valor, 9,93, 3 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que na oferta secundária o dinheiro é destinado para o bolso dos acionistas vendedores. Então, como podemos ver, os acionistas vão ficar com mais do que o dobro dos recursos destinados para a empresa, o que daria aqui uma arrecadação total de mais ou menos 5 bilhões de reais, claro, a depender do valor que vai ser lançado as ações. A CSN Mineração atua com o fornecimento de minério de ferro. Ela produz o minério de ferro e faz fornecimento tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Aqui no país, ela é o segundo maior exportador nacional e no mundo ela está em sexto lugar. Então, é uma companhia muito bem posicionada, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E aqui vamos dar uma olhada na quantidade de reservas de minério de ferro da companhia. Segundo um levantamento feito por uma empresa contratada em 2015, as reservas da CSN Mineração estavam em 3 bilhões de toneladas de minério de ferro. Qual é a importância de saber das reservas de uma mineradora ou de uma petrolífera, por exemplo? É saber por quanto tempo ela vai conseguir produzir receita, lucrar com as atividades dela, né? Com o minério aqui no caso. E posteriormente a 2015, sim, por falar em 2015, o próximo estudo para levantar mais ou menos a quantidade de reservas de minério deve ser realizado apenas em 2015. A companhia costuma realizar a cada 10 anos. Mas no meio do caminho, de 2015 para cá, ela realizou alguns estudos que apontaram a reserva estimada, levando em consideração todas as minas, né, em potencial, de 7 bilhões e 900 milhões de toneladas de minério de ferro. A CSN Mineração ela atua lá no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, um pouco perto de Belo Horizonte, a uns 100 quilômetros mais ou menos. E lá ela conta com duas minas principais. Que minas são essas? A Casa de Pedra e a Engenho, ambas localizadas em Congonhas, Congonhas lá em Minas Gerais. E aqui vamos conhecer as principais informações dos ativos da companhia. Como é uma mineradora, claro, o seu principal ativo vão ser suas minas. A Casa de Pedra é uma das maiores minas do Brasil e do mundo e tem uma produção anual de 30 milhões de toneladas
assim como ela é a maior parte da receita da companhia, ela representa 90% do minério de ferro extraído. E a mina de engenho tem uma produção anual de 3 milhões de toneladas, representando 10%. Todo esse minério de ferro extraído posteriormente é beneficiado na planta de Pires, que tem a capacidade anual agora mais ou menos de 33 milhões de toneladas. Aí agora vamos seguir o caminho do minério de ferro. Ó. Ele é extraído aqui nas minas, depois ele vai para a planta de beneficiamento e posteriormente ele é transportado de trem para o porto, onde ele será posteriormente exportado. E esse trem, ele pertence à MRS Logística, uma empresa que atua nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela é uma das maiores empresas ferroviárias do país. E aqui temos uma informação interessante, que a CSN ela tem a participação de 18,63%, ou seja, ela participa na própria companhia que faz o transporte do minério dela, o que é um ponto positivo, né? Porque ela pode aí barganhar contratos mais interessantes, e sem falar que com o transporte ela está lucrando. Aí, o porto que recebe o minério produzido pela CSN Mineração é o porto de Itaguaí, também conhecido como Porto de Sepetiba. Sepetiba. Por quê? Porque ele está localizado na Baía de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, mas o porto mesmo é em Itaguaí, que tem uma capacidade mais ou menos entre 42 e 45 milhões de exportação de tonelada, 42 e 43 milhões de exportação de tonelada de minério de ferro. É muita coisa, meus jovens. E uma da parte do valor investido vai servir também para a expansão desse porto, já que a companhia termina a concessão dela em 2022, certo? Foi um contrato aqui de 25 anos renováveis por mais 25. Então, nos próximos 25 anos que a companhia tiver aqui o direito a explorar o terminal de carga do Porto de Itaguaí, ela tem que fazer novos investimentos. Então, o prazo final vai ser em 2047. Então, até lá, muitos anos, e a companhia vai realizar novos investimentos. Aqui podemos ver ó, a evolução do volume de vendas nos últimos anos, 2017, ó, até 2019 crescente, 2020, em virtude do coronavírus, deu uma diminuída, normal, e aparentemente deve ficar abaixo do ano de 2019. E aqui, ó, EBITDA, a imagem EBITDA crescente. 2019 atingiu um EBITDA de 6 bilhões de reais e uma margem de 52%, muito bom. Aqui eu chamo a atenção a um ponto que a companhia ressalta, que ela prevê que nos próximos anos a demanda e a oferta do minério de ferro devem ficar equilibradas, ou seja, não terá nenhuma falta de minério no mercado e nem terão novos grandes exportadores, novos grandes produtores para fazer excesso, né, deixar excesso de produto no mercado, consequentemente abalando os preços. Por falar em preços, meus jovens, muito importante essa parte, ó, porque, como nós sabemos, é um setor cíclico. A companhia vai mal, o preço do minério de ferro tende a ir mal também, certo? Então, aqui vemos ó, as previsões. Todas as previsões, ó, previsão do mercado de minério de ferro é sempre decrescente com o passar dos anos, apesar do histórico sempre ser oposto. Ou seja, a previsão dos especialistas é sempre que o minério caia. Ó, 2019 tinha uma expectativa de cair aqui de 115 mais ou menos para faixa dos 80 e pouco, 90. Só que aconteceu o contrário, o minério de ferro veio bater aqui mais ou menos em 200. Então isso é uma coisa para ficar ligado. Por exemplo, ó, em 2017 saiu de 95 dólares para 50, 40 e pouco. Então é um dos perigos, né, se você investir no setor de commodities. Vamos aqui para informações importantes. A companhia tem uma grande reserva de minério, etc. Mas eu quero saber o seguinte: ela tem lucro? Tem muita dívida? É isso que nós vamos ver. Ó. Ela até os 9 primeiros meses de 2020 tinha uma receita líquida de mais ou menos 9 bilhões, um pouco não, muito superior, né? Praticamente 10% superior ao mesmo período de 2019. E vejo como nos últimos anos, isso aqui que é importante, você vê que a receita vem crescendo. Em 2017 foi 5 bilhões e meio, 2018 7 bilhões e 2019 11 bilhões e meio. Lucro, ó, 2017 saiu de 900 milhões para 1 bilhão em 2018, 3 bilhões e 600 em 2019 e no ano passado
já estava aqui um lucro de 2 bilhões e 700 milhões. Margem líquida de 30%. Vejam como a margem líquida foi crescendo ao longo dos anos. Saiu aqui de mais ou menos 16%, ficou em 15, 32%. Então melhorou muito. O que é a margem líquida? É o percentual da receita que é transformado em lucro. Então, quanto maior a margem líquida, melhor, né? A companhia está sendo mais eficiente. E dívida, a companhia ela não tem dívida. Quer dizer, ela tem dívida, mas assim, ela não é endividada. A dívida dela é de 1 bilhão e 500 milhões de reais e a dívida líquida, que é a diferença entre o que ela tem em caixa e a dívida dela, é negativa em 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, ela tem mais ou menos 2 bilhões e 800 milhões em caixa. E informação importante também em relação à dívida líquida é de que dos 1 bilhão e meio, 200 milhões vencem antes de um ano e 1 bilhão e 300 é dívida de longo prazo, é o ativo não, o passivo não circulante, desculpem. Outra informação importante é em relação à quantidade de ações que vão ficar em livre circulação. Quando a gente pega o free float, a quantidade percentual no caso, ó, a depender da quantidade de ações, né, se forem lançadas suplementares ou adicionais, o free float vai ficar entre 9,5% e quase 13%. Então as ações, a quantidade vai ficar entre 530 milhões e 720. Aí aqui eu trouxe para vocês a quantidade de ações em circulação da empresa mãe, ou seja, da CSN, que está aqui mais ou menos em 640 milhões. Então, se a companhia conseguir lançar aqui 500, 700 milhões, pelo menos na teoria, não deve ter grande dificuldade de free float. Agora, claro que o free float não é daquele, nossa, que free float maravilhoso. Deve ficar um pouco mais complicado para quem operar no fracionário. E aqui temos os valores que a companhia pode arrecadar. A companhia em si mesmo, ela só vai poder arrecadar 1 bilhão e 600 milhões. Isso aqui é o máximo, claro que levando em consideração lá os 9,93. Mas a depender da quantidade de ações, pelos mesmos 9,93, o IPO pode arrecadar até mais de 7 bilhões de reais. E claro que essa diferença vai toda para o bolso dos sócios. E quem são os sócios? O principal sócio é a própria CSN Mineração, ó, que aqui na projeção máxima pegaria mais ou menos 5 bilhões de reais. E os outros é um consórcio asiático. E aqui vamos dar uma olhada na destinação de recursos. O que a companhia pretende fazer com o dinheiro que arrecadar? Ela pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a oferta para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução dos seus projetos de expansão, assim como a recuperação de rejeitos de barragem. Porque como nós sabemos, a mineração ela gera muito rejeitos, né? Como temos o caso aí da Vale, que foi o principal caso. Ultimamente, a CSN já conseguiu mudar muito isso e os últimos rejeitos que ela gerou, ela conseguiu deixar todos insólidos, sem fazer aquelas barragens com a líquido, né? E ela pretende fazer a transformação de todas essas barragens em barragem seca. E isso custa um pouquinho de bilhões. Agora, ela alerta o seguinte, ó, caso ela não consiga arrecadar os recursos necessários, ela fala que, olha, nós podemos fazer o seguinte, ó, nós poderá financiar seus investimentos a partir de uma combinação de recursos decorrentes de suas atividades operacionais, ou seja, receita, investimentos dos seus acionistas, emissão de outros valores mobiliários ou contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras. Então, sempre atentar para esse ponto. A empresa pode vir a se endividar um pouquinho mais, porque ela não está endividada agora, a gente não sabe daqui a alguns anos. E ia passando aqui uma informação importante em relação à produção da companhia. Como eu disse, ela está por volta agora de 33 milhões de toneladas ao ano, mas até 2033 a CSN espera aumentar para 108 milhões de toneladas, desculpem. Então triplicar aí nos próximos 12 anos, isso mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui, cronograma estimado da oferta. Vamos aqui, eu estou gravando no dia 6 de fevereiro de 2021. No dia 11 encerra o período da oferta, ou seja, da reserva. Desculpa, você tem até essa data para ir na sua corretora e fazer a reserva. Ah, mas até que hora? Pronto, aí depende da sua corretora. Eu sei que no Banco Inter geralmente eles botam até 12 horas, então dê uma olhadinha lá na sua corretora, certo? O preço vai ser fixado no dia 12, então dia 12 é que você vai saber quanto é que você vai pagar por cada ação. E aqui no dia 17 nós vamos ter a concessão de registro na CVM
mas as datas mais importantes são justamente o dia 18, que é a estreia na bolsa, e dia 19, que é quando vai ocorrer a liquidação, ou seja, vai ser descontado da sua conta. Mas assim como as companhias têm os seus, as corretoras têm os seus horários, muitas exigem que você já durma no dia 18 com o dinheiro na conta, certo? Em relação a lock-up, se você escolher comprar com bloqueio, se você for do varejo, você só vai poder negociar suas ações no dia 29 de março de 2020. E se você, aqui é os tubarões, né? Vão negociar lá no dia 8 de abril. Então, qual é a questão de você pegar varejo com bloqueio ou não? É se você acredita na companhia. É basicamente isso. Agora, qual é a questão? Como nós sabemos, os IPOs têm os seus riscos. É muito arriscado você pegar uma ação assim, pegar um valor considerável, se você não sabe como é que vai ser o desenrolar da empresa nos próximos meses. Então, se for para especular, eu não acho que não é uma boa coisa não, certo? Mas cada um vê de uma forma. Então, meus jovens, espero que tenham gostado. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais!